Estamos de volta, Código Aberto, segundo bloco. Esse já é o nosso quinto encontro dessa temporada. A gente está caminhando, passando por diversos temas. Nós já aprendemos sobre o grande conflito, já aprendemos sobre a centralidade de Cristo, já aprendemos sobre uma postura diante do tempo do fim, já falamos sobre certeza de salvação e nós estamos nessa semana falando sobre santuário. E a gente saiu do primeiro bloco, depois da consideração da Luana, e o pastor Isaac estava no gatilho para falar algo. Só para complementar, a questão do fato do sacrifício ser único, não precisar ser repetido, Hebreus 9, versículo 26, no final, ali, a segunda parte, diz que ao se cumprirem os tempos, Jesus, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E aí o verso 28 fala que Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá uma segunda vez sem pecado para os que aguardam para a salvação. Ou seja, é um sacrifício que não precisa de repetição. Ninguém precisa complementar isso aí. Ninguém precisa dar uma ajudinha. Você não precisa, quem sabe, pagar penitências ou oferecer algum tipo de sacrifício pessoal para agradar a Deus ou completar esse sacrifício dele. O sacrifício de Jesus, inclusive, envolveu outras coisas além do derramamento do sangue, o fato dele ter vindo aqui, já em si, abandonar a glória, se humilhar, se tornar um homem, já é em si um grande sacrifício. Vale ressaltar que, dentro daquilo que a gente já tinha falado sobre a presença de Deus versus o pecado, o pecador ele não tinha autoridade para entrar no Santo dos Santos, para, enfim, aspergir ali o sangue ali nas cortinas. Era necessário um sumo sacerdote que fizesse o processo e ele teria que estar perdoado também, para que ele entrasse ali. Se ele entrasse com pecado, ele seria fulminado naquele momento, justamente pela presença de Deus. Aí você vê um evento muito importante que acontece no Novo Testamento, que é quando o véu se rasga de alto a baixo. Quando Jesus morreu, o véu se abriu e agora quem está do lado de fora do santuário olha e vê lá o interior, o lugar santíssimo. Sabe que eu me casei no civil por procuração. No civil só, tá? E a papelada, deu entrada, outra pessoa foi no meu lugar. Alguém me representou lá. Alguém me representou. Agora, no casamento religioso, e especialmente na lua de mel, isso não aconteceria, claro. Claro que não, o que Jesus fez foi isso. No Antigo Testamento, vocês têm a procuração. Alguém vai, entra em nome de vocês, e esse alguém representa vocês lá na presença de Deus no lugar santíssimo. Agora, chegou a hora da lua de mel. Rasga-se o véu e você é convidado a entrar. Pessoalmente, com ousadia, diz ainda, Hebreus fala que a gente pode entrar com confiança, com ousadia, na sala do trono, no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Isso é espetacular. Isso é sensacional, pensar nessa figura, de agora está acessível. Era o cordeiro, era e ficava bem representada essa distância que o pecado causou entre o ser humano e Deus, através do ritual do santuário e tal. Ainda continua, a figura está lá, o Cordeiro de Deus está lá, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o sumo sacerdote está lá, o santuário está lá, mas agora está acessível. E é importante pensar nisso agora, e só abrindo um parêntese, porque a gente está falando disso que está acessível para qualquer pessoa, mas, em alguns casos, em alguns momentos, nós nos valemos de figuras humanas para fazer uma intercessão que não precisa mais ser feita. Como que a gente lida com isso? E como a gente lida com essa questão dessas intercessões? E como a gente consegue colocar um líder, por exemplo, no lugar dele, sem torná-lo intercessor de algo que não precisa? É isso que eu queria completar a sua pergunta. Como pastor, eu recebo pedidos dos membros da igreja que são desnecessários. Pastor, eu pequei, ora por mim, pastor, para que Deus me perdoe. Não precisa. Você não precisa de um intercessor humano. O acesso ao trono está liberado para você. Claro, a pessoa pode ir em primeira mão, em primeira pessoa, não precisa de um secretário, digamos. Não que o pastor seja o secretário do céu, mas as pessoas têm essa mentalidade. É uma mentalidade completamente equivocada à luz do que a gente está vendo aqui. Você não precisa falar com os ajudantes de Deus, entre aspas. Você pode falar direto com ele. Você não precisa mandar recado para ele, E isso daí revela uma coisa muito bonita, que esse acesso ele é para pecadores. Não é para pessoas perfeitas. Não adianta... É que, no caso, a gente gosta de emprestar esse significado para
o pastor, líder religioso, seja ele um padre ou qualquer outra coisa. Só que a gente está se esquecendo de que esse acesso é liberado para a gente em qualquer situação. Posso ler Hebreus 4:15, que diz isso? Diz assim, porque não temos, 4:15, não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se da nossa fraqueza. Antes, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, para recebermos misericórdia e acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna. É exatamente isso. A gente tem acesso a qualquer momento ao trono da graça. E só uma coisa importante antes de você falar, Luana, que eu sei que você está querendo falar, é só que nós não estamos falando contra, por exemplo, a intercessão de uma oração intercessora, da gente pedir uma oração para que as pessoas orem para a gente. O que nós estamos falando é que eu não preciso, que eu não tenho necessidade de alguém que medie o meu perdão diante de Deus. Que autorize a sua entrada ali. Alguém que seja essa pessoa que, talvez mais santa que eu, tenha um acesso a Deus que eu não tenho. O pastor, então, o Ale deve ser uma pessoa mais consagrada que eu, então, Ale, fala com Deus sobre mim, porque sua oração tem mais poder que a minha, porque você talvez fale com Deus, porque eu não quero me achegar, então... E aí nós podemos achegar com confiança, e eu acho bonito isso, nós já chegamos com confiança porque nós temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Ou seja, que ele tem compaixão, ele tem misericórdia de quem a gente é. Talvez a gente se sinta incapaz de chegar diante do juiz, porque a gente não sabe como falar com o juiz. A gente não sabe como se defender, porque para o pecado não tem justificativa. Mas é interessante porque a Bíblia fala assim, ó, você não precisa de um mediador terrestre, porque você tem um mediador no céu, que é o sumo sacerdote. Porque Jesus é nosso advogado. A Bíblia fala, filhinhos, eu estou falando isso para vocês não pecarem, mas se vocês pecarem, vocês têm um advogado no céu. E é ele quem vai chegar diante do juiz e vai falar assim, Pai, ele não merece a minha graça, ele não merece o teu perdão e a tua misericórdia, mas aqui estão as marcas da cruz, aqui estão as marcas de que eu morri por ele, o cordeiro foi imolado, o sangue foi aspergido, e esse sacrifício valeu para expiar pelo pecado desse teu filho. Então, quando às vezes a gente fala assim, eu vou pedir para o pastor orar por mim, porque o pastor é mais santo que eu, porque o pastor está mais perto de Jesus, e aí de Deus, né? E aí quando se rasga o véu do santuário e que a gente tem livre acesso ao trono de graças, Jesus fala assim, ainda que você tenha livre acesso ao trono de graças, você não vai sozinho, porque eu vou com você e eu vou te justificar. Eu não vou justificar o seu pecado, eu vou te justificar como pecador, porque o meu sangue te cobre. Eu te apresento, né? Eu te apresento. E é interessante mostrar, falando um pouquinho mais de Jesus como cordeiro, como sumo sacerdote e intercessor, porque ele esteve em todas essas esferas. Ele esteve aqui na Terra como humano, como imortal, como mortal, para morrer por nós e pelos nossos pecados. Ele entendeu a nossa situação, ele esteve no nosso lugar e entendeu que por nós mesmos nós não conseguiríamos ser salvos. E aí, depois disso, Jesus retorna ao céu e agora ele é nosso intercedor. E aí, ele está em uma outra circunstância, numa outra situação, em que ele vê que nós, pecadores, não conseguimos por nós mesmos, mas agora ele intercede por nós. E depois ele é o nosso sumo sacerdote. Então, dá para ver que é muito perfeita essa graça do Senhor, que o grande conflito, ele se fecha, independente da nossa situação, que é pecaminosa e que não tem fim, né? E aí, pastor, desculpa eu te interromper. Não, pode. E aí, eu acho que a gente tem que resgatar um pouco mais e dar atenção ao aspecto da ressurreição e ascensão de Jesus. A morte de Jesus é extremamente importante, claro, e a gente canta sobre ela, a gente vê, né, filmes sobre a morte de Jesus e tudo. Mas eu creio que a gente deveria pensar, refletir mais sobre a ressurreição, a importância dela, e também da ascensão, o fato dele voltar para o céu para fazer tudo isso que a gente está falando. Até porque a gente acha que só por ele ter morrido na cruz, acabou o papel dele como nosso Senhor e Salvador. Não, eu já morri por vocês, agora é por conta de vocês. Não, ele volta, retorna aos céus e continua trabalhando, intercedendo por nós até o fechamento da porta da graça. Ele não desiste da gente. O que é uma revelação muito poderosa, porque é dito ali no livro que o mesmo Cristo que você viu subir é o que vai descer e te redimir. Ali, continuando ali em Hebreus 9, verso 24, diz o seguinte, olha, porque Cristo não entrou em um santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém, no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. E esse comparecer por nós tem todo esse aspecto de
de interceder e tal, mas tem um aspecto muito bonito que a Bíblia apresenta, é que, em poucas palavras, diante da condenação da lei, a lei, né, mostra o nosso pecado e tudo, a lei olha para a gente, ela não vê mais a gente, porque a gente está escondido atrás de Jesus, né? Ela olha para Jesus e fala, ok, estou satisfeita. Não tem acusação. Isso é comparecer por nós diante de Deus, né? Imagina, eu não sei quantos aqui já tiveram que contratar alguém para representar você numa situação juridicamente ruim, assim. É muito chato, né? E é engraçado porque Jesus, ele esteve conosco durante uma situação, ele está intercedendo por nós e está nos julgando. Então, não existe alguém nesse universo que entenda melhor do que nosso Cristo. Ele sabe profundamente o nosso interior e sabe qual é a razão dos nossos pecados, e é por isso que ele não desiste da gente. E esse grande conflito tem um fim vitorioso, porque ele não desiste apesar dos nossos pecados, apesar dessa luta diária que nós temos contra o pecado. E eu acho interessante essa multiplicidade de papéis convergindo no mesmo pessoa. Porque ele é cordeiro, ele é sumo sacerdote. Aí a gente tem essa figura também que se confunde de certa forma, que é o santuário, que ele tem um aspecto legal, ele é um tribunal, há um julgamento acontecendo. E aí ele é advogado, só que ao mesmo tempo que ele é advogado, ele não só me defende dizendo o seguinte, olha, ele não fez isso, ele fez aquilo. Ele é um advogado, mas ele comparece por mim. Então, assim, ele é um advogado que se torna réu também, ele é réu no meu lugar. Então, é uma quantidade de figuras que esse Cristo abraça, e tudo isso me mostra o seguinte, salvação não é algo que está na minha competência. Porque eu não tenho competência de ser sacrifício, de ser sumo sacerdote, de ser advogado, eu não tenho competência para nada. Eu sou réu. E tem outros elementos. E quando eu vou ser réu diante dele, ele vira réu no meu lugar. Tem outros elementos no santuário que é exatamente isso. A água, ele é a água, o pão, ele é o pão, a luz, o candelabro, e tudo apontava para Jesus, né? De fato, todo o plano da salvação ilustrado no tabernáculo, no santuário, apontava para Jesus. Tudo era para ele. Tudo é ele. A salvação começa e termina em Jesus. Então, é por isso que não existe como nós não sermos salvos. Só existe a vontade e aceitar, como nós falamos na semana passada. Nós só precisamos aceitar essa maravilhosa graça de Deus que nós não conseguimos nem entender racionalmente como é que isso funciona. E essa multiplicidade de papéis, ela se resume em uma coisa. Deus é tão justo, que ele não seria capaz de contrariar algo que ele já tinha dito a respeito do início, né? Que o salário do pecado é a morte. Mas ele é tão amor, que se for preciso, ele morre no lugar daquele que pecou. Ele assume a dívida. E ele fez isso mesmo, ele assumiu a dívida, né? Quando Paulo fala em Colossenses, né? Olha, agora está patente diante do universo que o escrito de dívida que era contra vós foi cravado por Cristo na cruz. Agora todo aquele que passa pela cruz pode ver que vocês não têm mais dívida. Cristo está lá, pagou essa dívida. Eu só quero dar um passinho para trás, porque para a gente conseguir entender um passo para frente. Que a gente falou, a gente entrou na figura, a gente saiu da figura do sacrifício, entrou na figura do sumo sacerdote, sem pensar um pouquinho sobre o que significa isso. O que é o sumo sacerdote? O que era o sumo sacerdote? O que o sumo sacerdote fazia, para a gente entender um pouquinho essa figura de Cristo e a gente chegar num momento específico da vida no santuário terrestre, que também é um pouco daquilo que diz respeito ao nosso momento hoje no tempo do fim. Só para a gente entender um pouquinho, acho que o pastor Isaac, ou quem quiser, pode falar sobre o que é esse sumo sacerdote. O sacerdócio, como o sacrifício, tem um aspecto da substituição, né? O cordeiro morria no lugar do pecador, substituía. O sacerdote substituía o pecador no acesso a Deus. Ele representava, ele intercedia pelo povo. O sacerdote entrava no santuário, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo uma vez por ano, em nome do povo, representando o povo, né? E Jesus tem essas duas funções, né, no plano da redenção, né? De morrer em meu lugar. Eu merecia morrer, ele morreu. O acesso que eu, pecador, hoje tenho ao Pai, a Deus, é através de Jesus. Através de Jesus. Ele hoje está no santuário exercendo esse ministério. Hebreus 7, 25 diz assim, por isso também pode salvar totalmente, eu destaco aqui o totalmente, ele pode salvar totalmente, completamente, os que por ele, ou seja, por meio dele, se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles.
a gente nunca pode se esquecer de que ali dentro do santuário estava a Shekinah, a presença de Deus. Então, só alguém autorizado poderia entrar naquele lugar. É praticamente inviável a gente pensar que se antigamente até Moisés teve essa dificuldade em se relacionar com Deus, porque ele queria vê-lo, mas ele só poderia ver pelas costas. Com o povo de Deus ali não seria diferente. Deus queria se fazer presente diante do seu povo, mas o pecado que havia ali dentro impedia que isso acontecesse. Tinha que ser alguém habilitado a isso, né? E Jesus, após morrer na cruz por nós, ele se tornou habilitado para ser o nosso intercessor através do Pai. E uma vez por ano tinha uma outra função que a gente, acho que vai falar daqui a pouco, que era a purificação desse santuário. O santuário ia acumulando ali, simbolicamente, as culpas, os pecados das pessoas, e uma vez por ano o sumo sacerdote entrava e purificava aquele santuário para que começasse um novo ano litúrgico. Isso também acontece no santuário celestial. Esse aspecto da purificação, do chamado dia da expiação, é um aspecto bem importante e a gente vai conversar sobre ele no próximo bloco, tá bom? Então fica por aí, daqui a pouquinho a gente volta para o terceiro e último bloco do Código Aberto, a gente vai conversar um pouco sobre esse momento de purificação do santuário e o que ele diz sobre o santuário no céu e sobre o tempo do fim. Fica por aí, a gente volta daqui a pouquinho.